Eu pensava que estar aqui não me fazia feliz, que a minha felicidade seria morrer. Thaisa não é a única que já pensou no suicídio como solução. A cada ano, no Brasil, cerca de 10 mil pessoas tiram a própria vida. Mas como detectar o problema? Depressão, bullying, insatisfação profissional são diversos os motivos que levam a essa dor profunda. A questão de faculdade, que eu estou num curso que eu não me identifico muito, questão familiar e também por causa de eu não querer estar no mundo mesmo. Existe ainda o chamado gatilho emocional, que pode ser criado após uma experiência negativa ou quando uma situação traumática do passado se repete. Eu briguei com a minha mãe, aí eu falei, não faz sentido ficar aqui, não tem porquê, nada me agrada, não agrada ninguém, eu tô aqui por estar. Thaisa conta que pelo fato de estar em depressão, o relacionamento com os amigos e familiares ficou cada vez mais difícil. Ela se tornou uma pessoa mais fechada e isso pode ser extremamente perigoso. É um fato também que a depressão causa é a gente querer se fechar para o mundo, não querer relação com as pessoas. Se a gente está querendo se desligar, a gente pensa, não tem por que criar relação com ninguém, porque as pessoas vão sentir a nossa falta e a gente não quer que ninguém... Bom, pelo menos no meu caso, eu não queria que ninguém sofresse com a minha ausência. A série da Netflix, Os 13 Porquês, virou febre e trouxe o tema à tona. A história se desenvolve quando um garoto ouve as gravações de Hannah Baker, uma jovem que cometeu suicídio. Nas fitas, Hannah explica que existem 13 motivos que a levaram à decisão de se matar. A série chamou a atenção principalmente dos pais, que começaram a notar a reação dos filhos e atentar ao problema do suicídio. Hannah Baker foi apenas uma história ficcional, mas existem histórias reais. A dor não é uma encenação e precisa ser tratada. Atualmente, Thaisa faz terapia e conta que isso ajudou muito no relacionamento com as pessoas. Após passar por essa experiência, ela acredita que sempre há um caminho, uma solução que não seja extrema, que não tire a própria vida. Eu vi o tanto que as pessoas se importam comigo, o tanto que é importante eu estar aqui, o tanto que eu faço diferença no mundo. Eu tirei uma lição bem forte, porque não adianta eu tentar se eu posso ter outro caminho. Eu tentei, eu sei, mas eu, como já passei por isso, eu posso te dizer que tem outro caminho sim. E amizade, família, o que for que a pessoa tiver um vínculo maior, se apoia nessas pessoas que você vai conseguir passar por isso. Hoje vamos falar sobre suicídio, um assunto preocupante e para muitos ainda um tabu. Recentemente foram divulgados dados pelo Ministério da Saúde apontando um crescimento de 12% no número de casos no Brasil entre 2011 e 2015. 11 mil pessoas, em média, tiraram a própria vida por ano. A taxa de mortalidade por suicídio é maior entre homens, 79%, e mulheres, 21%. Essa é a quarta maior causa de morte de brasileiros entre 15 e 29 anos. E hoje eu e o professor Edivar Guimarães, do Ânima PUC Minas, recebemos a professora de Psicologia aqui da PUC Minas, Cristina Campolina Vilas Boas. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos para falar sobre um assunto, como eu disse, que é considerado tabu para muita gente e na imprensa também. Às vezes é um assunto um pouco proibido e os números são impressionantes, né? Os casos de suicídio, eles poderiam ser evitados em 90% né, dos casos se houvesse mais conscientização, né? E se os fatores de risco fossem identificados precocemente. Então é muito importante, né, se falar de suicídio. Eu acho que assim, cabe muito bem falar desse tema aqui no espaço da universidade, porque, como você trouxe aí, né, Ana, os dados, ele acomete sobretudo os jovens, né? Isso não é uma característica só da nossa sociedade, né, brasileira,
Mas, então, o que eu acho que, de forma prática, respondendo a essa primeira pergunta, é que a gente possa, os adultos, né, estar mais atentos aos jovens. Em geral, o jovem que pensa em tirar a própria vida, ele, vou falar de outras coisas depois, mas ele nem sempre espelha aquele estereótipo que a gente tem de alguém que quer suicidar. Então, atrelado ao suicídio, a gente tem como uma causa e um disparador, primeiro, essas questões de depressão, né? Que podem acontecer de formas diferentes, mas a depressão entre os jovens, ela não é muito parecida com a depressão que a gente está acostumado a ver na televisão, nas mídias, entre os adultos, aquele sujeito que é isolado, mesmo que o depoimento dessa aluna, né, que disse a Thaisa. Uhum. Então, assim, você tem jovens que têm uma socialização aparentemente boa, que são até muito populares, têm muitos amigos, frequentam festas e que, paralelo a isso, sentem um vazio muito grande, algo que nem sempre é partilhado entre os pares. Ô, Cristina, nesse sentido que eu queria conversar um pouquinho com você, é o seguinte, eu considero o ser humano herdeiro de um dom maravilhoso que é a consciência. Sim. Mas, ao mesmo tempo, um ser que é necessitado de construir um horizonte de sentido para a própria vida. Sim. É possível a gente, partindo desse pressuposto antropológico, diagnosticar as causas do suicídio? Hoje a gente tem uma tendência a acreditar, através do discurso médico, que as causas do suicídio estão atreladas à depressão e que a depressão teria causas apenas fisiológicas, né, relacionadas então ao funcionamento cerebral e tal, mas é uma visão, a meu ver, muito restrita, né, porque eu acho que você, professora Edvar, traz aí algo que eu queria falar, que até de uma frase do Franco Basaglia, né, a gente está perto aí do 18 de maio, né, ele impulsionou a reforma psiquiátrica, e ele falava de uma coisa assim, a condição humana é uma tensão constante entre saúde e doença. Né, o Freud traduz isso como um mal-estar da civilização, que está presente no sujeito. Então, a gente tem essa consciência de que a gente sofre, né, e que a gente é um ser em busca de sentido para a vida, e isso é impossível da gente se livrar. Então, um certo sofrimento, uma certa tristeza, né, faz parte da constituição humana. O que acontece, que eu acho complicado nesse tempo atual, na contemporaneidade, é que a gente tem uma tendência a negar esse sofrimento dos sujeitos, né? Então, tem a brincadeira da música, né, que os jovens gostam muito do beijinho no ombro, né, para o recalque passar logo. Então, nós somos uma sociedade que suporta pouco a dor, o sofrimento, a dor do existir. Então, a gente vive um processo contínuo de negação e os sujeitos que sentem tristeza, essa tristeza, né, que dói, inclusive, no corpo, dói não é só na alma, sofrem porque eles também se sentem excluídos socialmente. Como que a gente pode fazer para detectar, por exemplo, algum sinal? Sim. Porque, igual você falou, né? A nossa personagem, a personagem do VT, ela se isolou, né? Porque achava que não queria, né? Contato com pessoas, para que essas pessoas não sentissem falta dela, enfim. Aí você já me falou uma outra situação, né? De jovens que... Não é sempre como aconteceu para ela. Como que a gente pode fazer para detectar, ajudar, para auxiliar os pais? Sim. O primeiro lugar, eu acho que assim, a gente, inclusive em sala de aula, motivar os próprios alunos para acompanhar os amigos, os colegas, né? Eles serem um pouco o termômetro disso, perceberem, acho que os pares são quem primeiro conseguem detectar algum desfuncionamento, digamos assim, na vida do colega. Então, é muito importante que eu falo muito isso em sala de aula, você percebeu que um amigo seu está mais entristecido, que ele está com dificuldade grande ali, num aspecto que seja, que você converse com ele e diga da sua preocupação
E a partir disso, pergunte para ele, você quer que eu te ajude a conversar em casa, né? Por exemplo, com a família? Outra coisa é pedir ajuda para um professor, né? Às vezes o professor, o colega lá de sala consegue conversar com um professor que consegue se aproximar desse jovem. Então, assim, eu acho que é muito mais simples e não exige nada de conhecimento técnico. É a gente ofertar essa diálogo, escuta, né, também, abrir espaço para o diálogo e apoiar, então. Cristina, você apontou um negócio naquela fala, a partir da minha primeira observação, que é a dificuldade da nossa cultura de integrar o sofrimento como parte e tal. Eu fico pensando, é possível uma pessoa ser educada para lidar com o fracasso, com a perda, mas também com o sucesso? Porque muita gente se perde para o sucesso, né? Nesse sentido, eu acho que a gente, inclusive, nós deveríamos ser uma sociedade que, com mais responsabilidade sobre a educação para a morte. Porque, né, a gente fala pouco se comparar à sociedade, por exemplo, japonesa, né, que vive uma certa naturalização, né, do processo de nascer e morrer como partes mesmo da existência. Então, eu acredito que sim, a gente poderia, né, se educar para isso, mas é algo, assim, é um movimento também hercúleo, né, que é muito trabalhoso você fazer frente a essa sociedade, porque esses que se sentem tristes e não integram esse cenário passam a se sentir fracassados, né? Então, a figura do fracassado, desse que... É pesado, né? É pesada, e para os jovens especialmente. E o que acontece nesses processos aí relacionados às tentativas de suicídio é a depressão que cria um horizonte muito restrito para o sujeito, muito achatado, com pouca possibilidade de relativização das experiências dele, né? Então, a ajuda aí pode ser de várias formas, talvez vocês vão abordar isso, mas eu acredito que sim, é possível se educar e, inclusive, se a gente pensar que no século XIX as pessoas cultuavam essa dor do existir, vamos pensar naquele, né, movimento lá europeu do spleen, charutos, que as pessoas iam para os cafés conversar sobre a dor do existir, compartilhar, então, que é possível, os jovens fazem isso nas redes sociais, só que isso de uma maneira... pela periferia, né? Assim, não como algo que possa ser dito, né? Internalizado e dito, assumido socialmente. Né? Gente, infelizmente eu vou interromper a nossa conversa para a gente ir para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Novos Tempos e o tema do programa de hoje é o suicídio. Como vimos no primeiro bloco, trata-se de uma importante questão de saúde pública e que precisa ser debatida. Para conversar com a gente sobre o assunto, eu e o professor Edivar Guimarães estamos aqui no estúdio com a professora de Psicologia aqui da PUC Minas, Cristina Campolina Vilas Boas. E antes de voltarmos ao nosso bate-papo, vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais. Será que as pessoas comentam sobre suicídio nas redes? Bom, pessoal, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui para o nosso telão, para a gente ver o que o pessoal comentou sobre o suicídio, né? Vamos lá, o primeiro, ouvi que quem quer se matar não fica ameaçando. A ameaça é um pedido de socorro. O próprio suicídio é uma forma de comunicar sobre o sofrimento. Ajude. Se não puder ajudar, procure quem possa. Só não diminua o que as pessoas sentem. Segundo, pena que a sociedade ache banal a doença depressão e tenha muito preconceito com relação a essa patologia. E o último, tirar a própria vida porque os planos não deram certo, sofreram rejeições. Devemos criar nossos filhos aprendendo a lidar com as frustrações, com as perdas. Esse ensinamento deve acontecer através dos exemplos. Devemos desenvolver a resiliência nos nossos filhos e procurarmos ajuda quando achar a tarefa muito difícil. E vigilância sempre com comportamento autolesivo, afastamentos, tristezas e apatias. Queria que a gente comentasse um pouco sobre o que os nossos internautas disseram, principalmente nesse primeiro comentário em que a pessoa fala que o suicida ele não avisa, né, que vai se matar. Tem como a gente fazer essa distinção? A gente poderia pensar que em algumas situações as ideias suicidas não vêm, muitas vezes, a maioria das vezes, com um plano de se matar.
Isso não quer dizer, como ela própria, a Viviane, diz, né, é que a gente deve menosprezar esse socorro, esse nesse pedido, né? Socorro. Exatamente. Se ela está falando isso, ela está pedindo uma ajuda também de alguma forma, e que né? aí eu concordo demais com ela quando ela diz que a gente deve respeitar, né? Assim, imagina um jovem dizendo isso, em geral vem um outro jovem e debocha, né? Sim. Então, assim, como que a gente pode, inclusive, ajudar, né? Que eles se ajudem mais do que... Zoar faz parte, mas que deem dignidade a esse pedido de socorro. Realmente, as tentativas de suicídio, muitas apontam para esse pedido de socorro por uma impossibilidade de dizer do sofrimento de outra forma, verbalmente, né? Por exemplo, pedindo uma ajuda de um psicólogo, né? De um psiquiatra, enfim. Então, acho que é importante que a gente possa pensar que a maioria daqueles que tentam o suicídio não querem se matar realmente. Agora, eu queria voltar na questão da depressão. Saiu a questão. Tem gente que fala que tem aumentado a manifestação de depressão e cada vez mais cedo. Como distinguir, por exemplo, de uma tristeza profunda, de uma perda, de algo que a pessoa está um desencontro amoroso? E o que fazer quando a gente percebe que uma pessoa está se apresentando talvez com uma suspeita de depressão? Bom, eu considero aquilo que a gente tinha dito, né, professora Edivar, que se a gente vive num tempo onde não é possível sofrer, sentir dor, desistir, né, se mostrar como alguém que não tem planos, uma coisa, né, que para os jovens aí fica muito forte, essa questão do projeto de vida. Eu não tenho um projeto de vida, então o sofrimento vem imenso, né? Então, eu diria que a depressão, e vários autores falam disso, tem Maria Rita Kell, por exemplo, que é uma psicanalista, que discute muito essa questão, como a depressão é um sintoma social do nosso tempo. Há uma certa produção, esse tempo, justamente, por não aceitarmos, né, os sujeitos no seu fracasso e na sua dificuldade em ser e estar no mundo, a gente gera, né, essa rotulação da tristeza, da dor, do fracasso, né? Quer dizer, é uma coisa de via dupla, né? Os sujeitos, a gente pode dizer que esse próprio tempo engendra essa depressão, já que a gente diz, os imperativos de existir são ter, né? Principalmente a questão aí de consumir, né? Quando o sujeito também não consome, não tem condição de consumir, ele também se torna excluído, enfim, né? Então é uma sociedade que sim produz sujeitos mais deprimidos, mas que medicaliza as dores do existir. Então é muito comum um médico prescrever, que nem é um médico psiquiatra, um médico clínico geral, ginecologista, uma senhora perdeu o marido, uma semana depois o médico receita antidepressivo. Então é um bom exemplo de como a gente não lida, né, não faz esse enfrentamento. Fala-se de geração Prozac, né? Exatamente. E se for pensar no nosso universo aqui, que a própria universidade não é uma questão exclusivamente da PUC, o modo de cursar uma graduação é altamente produtor de adoecimento psíquico. Por causa dessa quantidade de trabalhos, excessiva dedicação às aulas, aos trabalhos, às atividades de estágio, enfim, né? Então, isso a gente vê que os jovens hoje, na universidade, eles se automedicam muito. Então, a gente vive numa sociedade que é da medicalização pelo especialista, mas também da automedicação. E isso é um mecanismo de negar esse sofrimento também. Mas a gente pode falar que os jovens hoje, eles estão mais sensíveis, porque eu abri o programa falando sobre o número de casos de suicídio que vem aumentando. Esses dados, eles realmente são confiáveis ou o número de casos sempre foi alto, mas antes não se falava tanto quanto se fala hoje? A gente tem que, eu acho uma coisa para pensar que, por exemplo, falei do século XIX. No século XIX, você tem um outro entendimento do suicídio. Você tem, inclusive, os kamikazes, né, os japoneses que, então, se voluntariavam, jovens universitários que se voluntariavam para lutar na guerra e defender a própria pátria e sabiam que iam morrer, né, dariam a vida pela nação.
uma forma gloriosa de viver o suicídio. A gente tem um outro sentido contemporaneamente do suicídio. O suicida na nossa sociedade é um fracassado. Né? Não é aquele que inspira, ainda que a gente possa pensar em algumas figuras que ainda, né, fiquem como o Kurt Cobain, né, do Nirvana, que o professor Edvar falava aqui no intervalo, é alguém que virou um ícone, e alguém que se matou muito jovem, né? Mas, quer dizer, o suicídio, ele traz uma certa ideia, né, de desafio, de um ato heróico, de um desafio à norma instituída e a possibilidade de se recriar, né? Mas eu acho que hoje a gente a gente poderia pensar assim, tem um mapa da violência, né, tem um estudo específico que é periódico sobre a juventude nesse estudo aparece, né, como terceira causa de morte, o suicídio, né? E aí a gente tem mesmo que pensar do que morre. Eu acho que o mais interessante, mais do que a gente dizer aumentou ou diminuiu comparado a uma outra época, é a gente saber qual que é o valor que o suicídio tem no nosso tempo e por que morrem os jovens hoje por suicídio. Inclusive, sobre pensar sobre o valor da vida. Exatamente. E aí, nesse sentido, eu queria que você contribuísse nessa entrevista sobre o papel, por exemplo, da fé, da esperança, da própria religião, né, da experiência de amor, nessa construção de horizonte de sentido, ou mesmo para quem está se sentindo assim, com esse esvaziamento da vontade de viver, se realmente ajuda ou é paliativo, como é que você pensa isso? Eu considero que é essencial. E, sobretudo, se a gente pensar que a gente vive nessa sociedade que é um pouco self-service na produção de crenças, né? Assim, se a gente tem as religiões instituídas, a gente sabe que os jovens também vão criando, estou falando muito dos jovens, a depressão e o suicídio não são específicos desse público, mas então a gente pode pensar, né, que movimentos aí que criem um ideal, né, uma utopia, que pode ser uma centelha, como você disse, de utopia, né? Não é uma utopia, a gente não vive num tempo dos ideais tão consolidados e um ideal perseguido pela vida inteira. Mas os jovens, eles mostram que eles vivem de pequenos ideais, né, de pequenos centelhas de ideais e que eles próprios criam isso. Então, acredito sim que a fé, né, assim, a eleição de uma religião, né, ou enfim, caminhos aí de uma crença, né, que pode ser ideologia ligada, sei lá, movimentos partidários. Uma ONG, né, participar. Uma ONG. Eu acho que assim, a gente tem que só ampliar, né, o que seria o sentido da fé, né, assim, mas eu acredito que os jovens hoje são seres de fé, sim, mas o adulto acho que não são, e aí que está o problema, né? Então, acho que essa questão de ofertar a ajuda do par, do professor, do adulto, né, tá ali tentando apoiar esse jovem, é justamente manifestação desse amor, né, o amor em ato, que pode fazer e faz, gente, os jovens, eles falam, um dia um professor, ele parou a aula, ele falou assim, depois da aula você conversa comigo? O professor tem um papel muito importante nisso, né, pela idade, pelo lugar que eles frequentam, a maior parte do tempo estão aqui na universidade, e aí você conversa com aquele, ele fala assim, depois daquele dia... Eu tenho muita experiência relatos. É incrível. E isso não é uma coisa que a gente tem que ter uma técnica, é ter amor, né? Parar tudo e falar, peraí, eu preciso conversar com você, né? Eu preciso te dar apoio. E é isso que faz renascer mesmo esse sujeito aí, né? Desse sofrimento. Cristina, muito obrigado por essa Obrigada conversa. Obrigada a você, espero que esse programa foi tenha ajudado a outras pessoas a também discutir. Obrigada, viu? O ser humano, como ser de liberdade e consciência, é singular. Carrega um mistério maior que escapa a qualquer tentativa de reduzi-lo a objeto. Não cabe em conceitos. Mesmo assim, creio que a vivência do amor, receber amor e ser amado, dar amor, amar, é a experiência mais significativa para a realização e experiência de felicidade. Além disso, a fé e a esperança ampliam nossos horizontes de sentido e nos faz mais resilientes diante dos altos e baixos próprios de toda a trajetória de vida. O suicídio tem a ver com o peso do desespero? Com a perda da vontade de viver? Com o fato de não se encontrar mais qualquer horizonte de sentido para o viver, ainda que para o futuro?
Esperamos que o programa de hoje tenha ajudado a ampliar essa discussão tão importante. Por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana? Obrigada, professor. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas com o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. E você pode rever este e outros programas na nossa página no YouTube. É só pesquisar Novos Tempos PUC-TV Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!